E agora estão-nos a dar razão. Estão a fazer agora. 2 anos depois da tragédia. Depois do país. Já temos a revisão das Vou usar outra vez as palavras da sua colega de Feira Leite. Depois da tragédia. Dos limites do déficit. Depois da tragédia. Depois do país. Eu não compreendo que ia conseguir isso. Já vi como você está com medo que eu diga a verdade. Conclua. Não, mas é que eu estou a ser comido no tempo por este senhor. Desculpe lá. No tempo. Vamos em agora, frente. preciso Foi um momento de humor. Doutor Jacinto. Bom, vai lá. É porque o doutor Guilherme Silva está sempre a abocanhar o meu espaço de intervenção. Desculpe lá. Agora, é preciso respeitar isso. E por isso é que o espaço que eu estou a ter de intervenção está a ser partilhado com o Guilherme Silva e também com o doutor Rui Barreto. Sempre ajuda. Eu recordo a doutora Ferreira Leite, que é sempre um bom exemplo para o senhor, que diz que isto é a política de terra queimada. Este governo está a seguir a política de terra, estão a destruir e depois apresentam resultados quase insignificantes, ou alguns resultados, mas depois de terem destruído tudo. Ora, para reerguer o país no estado em que ele está vai ser muito difícil. E o que nós tínhamos defendido é que, sim senhor, é preciso honrar os nossos compromissos internacionais e fazer com que cumpramos as nossas metas orçamentais, mas, simultaneamente, ter um plano de estímulo à economia para travar as falências ou gerar mais empregos, gerar também melhores apetências para o investimento interno e também atrair investimento externo, mas isso era preciso políticas de dinamização do consumo e de políticas de incentivo à exportação. Coisa que não está a ser feito. Podiam ser feitas as duas coisas ao mesmo tempo. E toda a gente está a dizer, que era possível, aliás, hoje os senhores... Não é fácil ter o melhor das mãos. O quadratura do ciclo é fantástico. O que os senhores querem é aplicar a vossa tese para o país. Empobrecimento do país, destruição do Estado Social. Destruição. Digo, que é o que está a acontecer. O senhor que diga aos milhões de portugueses que estão a sentir isto na pele, os desempregados, os que estão ameaçados por desemprego, os que foram buscados nos seus direitos laborais. O senhor não diga a mim, o senhor que diga aos portugueses se acreditam ou não acreditam. Os senhores querem destruir o Estado Social, querem destruir a proteção ao trabalho. Os senhores querem desregular os direitos dos trabalhadores para haver a exploração dos trabalhadores. O senhor leia os PECs. Diga aos milhões de portugueses. Diga aos milhões que estão a ouvir-nos. O pacote da função pública que foi aprovado no último Conselho de Função Pública mais eficaz, mais moderno? Bem, é evidente que o Governo não tem nenhuma estratégia para reformar o Estado. O que tem é uma estratégia para cortar o Estado, a função essencial do Estado na prestação de um conjunto de serviços que são essenciais para garantir a igualdade de oportunidades. Esta é a política deste Governo de direita, que tem, de facto, uma obsessão em atacar o Estado, ou seja, é o Estado minimalista, reduzido às funções quase residuais, porque quer entregar tudo isto às especulações privadas. E é a lógica querem mais emprego no setor privado? Senhor deputado, vá-me fazer o favor de deixar concluir. O senhor está a faltar com respeito, está bem? Nós estamos a verificar que é este o objetivo deste Governo. Não é reformar o Estado para lhe dar mais eficiência, para colocar um conjunto de funções essenciais que o Estado está a prestar aos cidadãos mais eficientes e também amigas da própria economia, que isto é possível fazer. Mas isso faz com cabeça, com muita inteligência, envolvendo de facto as partes, todas as forças vivas da sociedade, para podermos encontrar aqui uma solução, para colocarmos o ensino, a saúde e outras valências do Estado a cumprirem com as suas funções para garantir a igualdade de oportunidades e os seus serviços a todos os cidadãos na base dos princípios constitucionais, mas também pôr esses serviços a estimular a própria economia. Mas isto dá trabalho. E o que este Governo está a mostrar é que não tem vontade nenhuma em querer ajudar, de facto, o país, porque o seu objetivo é desmantelar o Estado Social. É o Estado. Isso é um slogan, é uma treta. Isso é muito deselegante da sua parte. O senhor está a ser mal educado. Desculpe, o senhor está a ser mal educado. Isso é um slogan O senhor farta-se de dizer disparates aí. Eu não digo que o senhor está a dizer besteiras e tretas. O senhor é que está a ter conversas a treta, está sempre a encher chouriço. Mas o senhor faz conversas a encher chouriço. E eu estou a dizer coisas concretas. E por isso não vale a pena estar aí. Não vale a pena estar aí a interromper constantemente, porque o senhor sabe que está a perder a razão. Em relação à função pública, e a perder o debate e quer interromper. Isso é deselegante e fica muito feio. Fica feio. Para o final do programa. E o senhor já tem muita idade e muita experiência. Doutor Jacinto, vamos ao raciocínio sobre a função pública. Ora, a questão é esta. Resumindo, este Governo tem objetivos claros
que é de desmantelar funções essenciais ou a importância que determinadas funções do Estado têm neste momento para garantir a igualdade de oportunidades dos cidadãos. Isto é a lógica, é a senha da direita. Nós sempre alertamos para isso, alertamos o eleitorado, estamos a alertar a população. Vamos à questão concreta da mobilidade. Agora, a questão da mobilidade mais criticada é, de facto, o caminho que o Governo encontrou para contornar a Constituição Constitucional, porque este Governo e esta maioria é hábil em fintar a Constituição da República. Basta verificar que já teve 2 orçamentos, o 2012 e o 2013, que são inconstitucionais. Fintar como? Ou seja, fintar porque, de facto, a Constituição, como disse o Dr. Guilherme Silva muito bem, a Constituição não permite o despedimento assim, da forma como eles pretendiam até rever a Constituição, mas como não conseguem por essa via, colocam as questões da mobilidade com apoios, subsídios durante um período relativamente curto e a partir desse momento finda esses apoios do Estado e as pessoas são obrigadas a ir para o desemprego. Portanto, é uma forma hábil que este Governo encontrou para contornar a exigência constitucional de não poder despedir na função pública. Mas a questão a que se coloca é esta. É esta a reforma do Estado, que é pura e simplesmente cortar 4 mil milhões de forma cega, sem saber exatamente porquê, sem explicar, só para atingir os seus objetivos do déficit. E como disse ainda há pouco, não são 4 mil milhões, são 9 mil milhões, como já se prevê. Ora, isto só demonstra que este Governo não tem uma ideia. E uma coisa, só para concluir, no último Conselho de Ministros, que era expectável que Paulo Portas levasse, de facto, o seu plano para a reforma do Estado, e o que aconteceu, levou uma brochura para apresentar ao Sr. Primeiro-Ministro, até desconfiou dos restantes ministros e não apresentou aos restantes colegas do Conselho de Ministros, segundo as notícias que vieram a público, e nós não sabemos de facto. Parece que não é verdade. E nós não sabemos de facto qual é o pensamento de Paulo Portas em relação à reforma do Estado e do Governo em geral, porque não é só Paulo Portas que governa o país, é a maioria, PSD, CDS, que não sabemos. Sabemos é que eles querem cortar. É cortar e eito. Por isso isto não é reforma nenhuma. E isto é um erro, estão a cometer, porque vai no sentido de desmantelar um conjunto de exigências de natureza constitucional. Vamos à questão dos subsídios e estamos mesmo a caminhar para o final. A polémica em torno do pagamento de férias no mês de novembro. Como é que se explica esta situação depois de ouvirmos o Primeiro-Ministro dizer que não havia problemas de tesouraria nem de liquidez? Dr. Jacinto Serrão, não vamos ter tempo para aprofundar tanto a questão. Bom, se quer muito rapidamente, eu mantenho aquilo que tenho dito. Este Governo, apesar de ter folga para resolver esse problema de fazer o pagamento das subsídios de férias aos trabalhadores e aos pensionistas, quer continuar a sua perseguição em relação aos funcionários públicos e à função pública. É este o grande objetivo. O objetivo deste Governo é dar um sinal claro aos portugueses e ao país de que quer perseguir e destruir um conjunto de funções, tal como elas estão concebidas, de prestação de serviços à população, por parte do Estado. Não põe a hipótese de falta de dinheiro, de disponibilidade financeira? Se o Governo diz, se há folga orçamental, se há folga para o pagamento, tanto que até as autarquias, já quase na sua maioria, já fizeram os pagamentos. Ou já fizeram mesmo os pagamentos. E se existe, de facto, condições para o Governo honrar esse compromisso que está na lei para com os trabalhadores, porquê que não o faz? É só por uma atitude persecutória? É porque lhe dá prazer perseguir os funcionários públicos, perseguir as funções do Estado? É isto que é a leitura que todos nós podemos tirar desta atitude do Governo da República. Mas isso, como disse, mais grave do que isso é precisamente a ideia geral que eles têm para o futuro das funções do Estado em Portugal. Isso é que mais me preocupa, porque eles estão realmente a desmantelar um conjunto de serviços essenciais para garantir a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. Jacinto Serrão. Bom, nós já discutimos esta questão no último debate e eu volto a insistir que há aqui um problema de comunicação, de vontade por parte do Governo em dialogar com as forças. Mas há aí novos pré-avisos para pois precisamente porque o Governo mantém-se teimoso em não querer negociar reformas do Estado. E se quiser fazer uma reforma... Eu peço que deixem ouvir o Dr. Jacinto. E se quiser fazer uma reforma com respeito pelos profissionais, naturalmente tem de ouvir os próprios profissionais. E é isso que os sindicatos e que os professores exigem. Eu também disse no último debate que tinha algumas reservas em relação à marcação de greves para o dia de exames. Eu sou professor e nunca fiz greves em dias de exames. Sempre que fizeram greves, e eu tinha até testes para dar aos meus alunos, eu ia dar testes aos meus alunos e não fazia greve. E foi isso que se demonstrou na última greve, em que muitos
professores fizeram foi exatamente foram trabalhar. para que os alunos pudessem prestar os seus exames. Mas, repito, o sindicato, ou as forças sindicais, não pelas razões, penso que não totalmente pelas razões que o Dr. Guilherme já falou aqui, infelizmente, natureza partidária, mas porque este governo é inábil, não quer negociar com as forças políticas, quer fazer a reforma a seu bel prazer, sem ouvir as forças envolvidas no setor da educação, e isso é fundamental para o Tive êxito muito da educação gosto. em Portugal. O programa Parlamento fica hoje por aqui. O programa faz agora uma pausa durante o verão. Pela minha parte, são as despedidas. Foi um prazer ter estado aqui consigo. Fique bem.